Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre o reinado de Dom Carlos I, que decorreu entre 1889 e 1908 e que culminou com o seu assassinato, bem como do príncipe real Dom Luís Filipe, na tarde de 1 de fevereiro de 1908. Passaram por estes dias 117 anos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Tal como outros momentos da história, também o reinado de Dom Carlos I e o seu epílogo trágico são quase sempre abordados de forma simplista. Os admiradores deste rei destacam o seu patriotismo, o seu voluntarismo, a sua inteligência e as suas qualidades científicas e artísticas. Por outro lado, os seus detratores acusam de ter sido arrogante, frívolo e autoritário. Independentemente do juízo que cada um faça sobre este rei e o seu reinado, há um ponto sobre o qual não devia haver dúvidas. Nada do que Dom Carlos I fez enquanto rei justificou a violência extrema e definitiva do seu assassinato, muito menos o assassinato do seu filho e herdeiro, o príncipe real Dom Luís Filipe. Aliás, quase nada justifica o recurso à violência extrema como arma política, exceto em contextos muito específicos, o que não era manifestamente o caso. Muitas vezes, a abordagem redutora ao reinado de Dom Carlos estende-se ao sistema político da monarquia constitucional. Ao contrário do que muitas vezes se apregoa, o rotativismo, ou a alternância de dois partidos no poder sob a arbitragem do rei, não foi uma regra permanente que só Dom Carlos procurou contrariar. Em boa verdade, o rotativismo foi uma realidade entre 1879 e 1890 e depois entre 1893 e 1906, ou seja, durante cerca de 24 dos 76 anos que mediaram entre o fim da Guerra Civil, em 1834, e a implantação da República, em 1910. Ou considerando a regeneração de 1851 como um momento de normalização do regime, 24 dos 59 anos de intervalo entre esta e a implantação da República. Como também já referi neste programa noutras ocasiões, a prática iniciada pela regeneração teve virtudes, como a de ter sido verdadeiramente liberal, isto no sentido oitocentista do termo, mas também teve defeitos. Um dos principais foi o de assentar em partidos pouco representativos, isto também pelo sufrágio ser restrito. A falta de legitimidade própria dos partidos e o facto dos seus líderes se eternizarem à frente dos mesmos obrigou o rei a permanecer como a chave do processo político, pautando o ritmo das legislaturas e dos governos. Tal era possível porque a Carta Constitucional de 1826 conferia amplos poderes ao rei, entre os quais, aquele com maior efeito prático, estava a dissolução da Câmara dos Deputados. Entre os reis constitucionais, houve dois que permaneceram no centro do processo político a contragosto, Dom Luís I e Dom Manuel II, e três que o fizeram com vontade e convicção, Dona Maria II, Dom Pedro V e Dom Carlos I. Aliás, quando o rei Dom Carlos subiu ao trono, em outubro de 1889, eram muitos os que reclamavam a chamada Vida Nova, com o afastamento dos partidos e políticos tradicionais e um maior protagonismo do rei. A espaços, Dom Carlos procurou seguir este caminho como forma de estabilizar o sistema político e resolver a crise financeira, particularmente aguda, durante a década de 1890. Os governos de iniciativa régia, do general João Crisóstomo, entre 1890 e 1892, e de José Dias Ferreira, entre 1892 e 1893, ou a chamada ditadura do governo regenerador de Índice Ribeiro e João Franco,
entre 1895 e 1897, não resultaram de decisões régias menos liberais que, por exemplo, as tomadas por Dom Pedro V, quando em 1857 entregou o governo à dupla Marquês de Lolé e António José de Ávila, o que foi fortemente contestado pelos regeneradores e pela unha preta dos históricos, ou por Dom Luís I, em 1877, quando entregou o governo ao Duque de Ávila e não aos progressistas, para depois voltar a chamar Fontes Pereira de Melo em 1878. Os críticos de Dom Carlos, inclusive à época, acusaram-no de, a partir de maio de 1907, ter procurado refundar o sistema partidário, pondo de lado regeneradores e progressistas. De facto, isto foi algo que os seus antecessores não tentaram fazer, pelo menos de forma tão evidente. Também importa perguntar se caberia ao rei fazê-lo ou se tal exorbitava o seu papel. De forma mais genérica, na monarquia da Carta de 1826, e tendo em conta a prática política que se desenvolveu desde 1851, o rei devia ser um árbitro ou um ator do processo político. A instabilidade política e social dos anos de 1905 a 1908 não foi maior que outras anteriores, como entre 1868 e 1871, nem as críticas a Dom Carlos foram mais severas que as feitas, por exemplo, por Mariano de Carvalho a Dom Luís entre 1878 e 1879. Possivelmente, Dom Carlos precipitou-se quando, em maio de 1906, negou a dissolução ao governo regenerador de Índice Ribeiro e chamou João Franco. Ou terá feito um erro de julgamento quando, em maio de 1907, acedeu ao pedido de dissolução de João Franco, que passou a governar em, entre aspas, ditadura, período transitório que, sublinhe-se, terminaria em abril de 1908, quando se realizassem as eleições para a Câmara dos Deputados. A grande diferença para outros momentos de crise política durante a monarquia constitucional foi que, em 1907 e 1908, havia gente que achava que a solução tinha que passar pelo assassinato do rei. Foi o que aconteceu a 1 de fevereiro de 1908. Durante décadas, especulou-se sobre quem foram os verdadeiros responsáveis pelo assassinato do rei e do príncipe real. Os autores materiais foram claramente Alfredo Costa e Manuel Boissa, implicados na tentativa de golpe político de 28 de janeiro de 1908 e que resultou na prisão de várias figuras cimeiras da dissidência progressista, como José Maria Alpuim e o Visconde da Ribeira Brava, e dos republicanos, como Afonso Costa e António José de Almeida. Já é mais difícil de provar quem foram os seus autores morais. As várias investigações feitas ao processo do regicídio levam a supor que o dissidente progressista José Maria Alpuim e o republicano Afonso Costa terão sido os principais responsáveis morais do regicídio, provavelmente junto com Luz de Almeida, membro da alta venda carbonária, que era quem tinha contacto direto com os operacionais. Se a implicação moral de Afonso Costa e José Maria de Alpuim no regicídio foi só gabarulice posterior aos factos, ou então responsabilidade efetiva dos mesmos, é algo que, possivelmente, nunca saberemos. O certo é que o regicídio foi um ato trágico que, sem dúvida, apressou a queda da monarquia constitucional e em nada contribuiu para a resolução dos problemas políticos, económicos e sociais do país. Isto tal como os anos seguintes vieram a comprovar. Henrique, estes foram de facto tempos conturbados, em que algumas pessoas, poucas, pensaram de forma mais ou menos efetiva que a solução dos problemas do país poderia passar pelo assassinato do chefe de Estado. Do rei, portanto. Do rei, sim. Pois, embora haja uma teoria que eu também não acho totalmente desajustada, segundo a qual o objetivo dos conspiradores, ou enfim, pelo menos do Boissa e do Costa, do Alfredo Boissa e de Manuel Costa, que mataram o rei, dispararam sobre ele e o príncipe herdeiro, Dom Luís Filipe. Dom Luís Filipe, sim. Haja quem diga que o objetivo era matar João Franco, que era na altura, portanto, o primeiro-ministro, presidente do Conselho. E isso é descrito, por exemplo, até de uma forma bastante interessante
na obra um escritor confessa-se para Aquilino Ribeiro, Aquilino Ribeiro esse que aliás fazia parte da Carbonária, ou fez parte durante uns tempos da Carbonária, depois a Carbonária acabou, e a Carbonária, como tu disseste, era dirigida por Luz Almeida, que foi um dos presos na sequência do golpe de 28 de janeiro, não é? Sim, foi preso uns dias antes, sim. Ou uns dias antes, mas era ele que tinha, digamos, contacto direto com o Buissa e o Costa. Com os operacionais todos. Porque era da alta venda, juntamente com o António Maria da Silva e o Machado de Santos. Portanto, mas nessa altura foi presa muita gente importante, o António José de Almeida, já referiste, o João Chagas, o França Borges, o Álvaro Pop, isto são tudo famílias conhecidas. Posteriormente, o próprio Afonso Costa tem problemas, o primeiro Visconde de Ribeira Brava, que era o Francisco Correia de Herédia, que é antepassado da Dona Isabel Herédia, que era um dissidente progressista, sim, próximo de exatamente, e que hoje é a mulher do Dom Duarte Nuno. E, portanto, na própria família do Dom Duarte Nuno há descendentes de pessoas implicadas nisto tudo, não é? O José Maria Alpoinho também já falaste. Mas há aqui uma coisa que é interessante, é que isso é a historiografia mais moderna que vem estabelecer, porque ato contínuo à morte de Dom Carlos e de Dom Luís Filipe, que aliás o Dom Carlos morre imediatamente e o Dom Luís Filipe é ferido de forma mortal, portanto ainda resiste há alguns tempos, até sobrevive uns minutos, uma meia hora, da Marinha, sim. Portanto eles são os minutos, sim, uma coisa pouca, mas vamos lá ver, a Calés, eles vinham de Vila Viçosa, comboio até ao Barreiro, como ainda hoje existe, sim. Comboio até ao Barreiro, depois um vapor que vai, que os traz até ao Terreiro do Paço, não é? Exato. E no Terreiro do Paço eles são recebidos pelas altas individualidades, como se diria hoje, entre as quais pelo Primeiro-Ministro, ou o Presidente do Conselho, que era justamente João Franco. João Franco, à ida para a recepção ao rei, tinha passado, não no Terreiro do Paço, mas por trás do Terreiro do Paço, por dentro do Arsenal da Marinha, e depois tinha ido por ali junto ao rio, para passar despercebido. E quando a Caleste, que é uma Caleste aberta, em fevereiro, que é também uma coisa, enfim, mas era uma Caleste aberta. Mas isso foi por pedido específico do rei. O rei que telegrafou para Lisboa a pedir um landau aberto. Sim, exatamente, um landau aberto. E o rei, aliás, muito pouco antes, escreve a um amigo a dizer que qualquer dia é assassinado aí na esquina de uma rua, portanto mas que está a cumprir o seu dever, os outros cumpram os dele, não é? Portanto, o próprio rei tinha esta ideia trágica de que lhe podia acontecer isto, isso é o mais interessante, mas ele vem por ali, não é? Quando leva os tiros, eles saem das arcadas, o Buissa e o Costa, o rei morre imediatamente, o Dom Luís Filipe fica ferido, a Dona Amélia e o Dom Manuel não lhes acontece nada de físico, digamos, além do choque emocional, e a Calés depois recorre para o... Henrique, só aqui dois parênteses, só para adiantar uma coisa. A corte toda está... A corte, se bem que os partidos políticos, os dirigentes progressistas e regeneradores, desde maio de 1907, quando João Franco começou a governar na chamada ditadura, não frequentavam o Paço. Portanto, estava, sobretudo, a corte, ou seja, membros de algumas famílias aristocratas que acompanhavam os reis e alguns membros do governo. E o rei esteve em Vila Viçosa durante o mês todo de janeiro. Portanto, também daí o rei há um mês que não estava em Lisboa. Como era costume. E é o costume. E o rei não estava em Lisboa há um mês, por isso é que havia ali uma tensão no ar também na recepção ao rei. E depois, só aqui também um parênteses muito, muito rápido para explicar o que se passou com Dom Luís Filipe, é que Dom Luís Filipe levantou-se. Portanto, não aconteceu nada à Dona Amélia e ao Dom Manuel porque eles permaneceram sentados e obviamente já em pânico depois de ouvirem tiros, mas Dom Luís Filipe levantou-se para defender o pai, para defender a família, não é? Sim, e atirou também. Para defender a família. Sim, e além disso, a gente sabe muito pouco sobre isso, mas há quem diga que o Dom Luís Filipe teria sido um rei absolutamente genial, no caso de não lhe ter acontecido
ser Há uma assassinado coisa com muito novo. com todo o grau de especulação que isto tem, que eu tenho uma convicção que acho que não anda longe do que teria acontecido, é que seria um rei bastante diferente do irmão, porque eles eram muito diferentes. Dom Luís Filipe era muito diferente e de Dom até Manuel. o Dom Luís Filipe podia ser diferente até do pai e Sim, do sim. avô, sendo que o Dom Luís e o Dom Carlos foram bons reis Sim, sim. constitucionais, não é? Sim, Dom Luís, Agora, já o referimos e aqui sendo várias que vezes. o Dom Luís Filipe, pelo testemunho do médico do rei, o Dr. Tomás Melbrenner, aliás, fizemos um episódio recente sobre Há 2 semanas sobre o ele. diário Exato. dele, exatamente, também já não viveria muito, porque estava num estado de tal avanço na diabetes que não teria uma grande esperança de vida, ou quer dizer que Agora, o Dom Luís Filipe há podia ser rei. há uma coisa em tudo isto que, se nós pararmos e olharmos com objetividade, o golpe de 28 de janeiro foi onde tudo começou. Aliás, a grande diferença para outros momentos, tal como eu falei na introdução, é que nesta altura havia um grupo de 3 ou 4 pessoas dentro da classe política que encarava o regicídio como algo, pelo menos, que punham na ordem do dia. Não digo que eles pensassem que isso acontecerá no dia seguinte, mas iam falando nisso, Exato. até com impunidade, que era uma coisa que não se passava antes, porque numa série de outros momentos os reis foram contestados. Inclusive a Dona Maria II teve praticamente a abdicar. Dom Pedro V também teve contestações grandes no tempo das questões das Irmãs da Caridade e nos mítings políticos do princípio da década de 1860. Dom Luís foi contestadíssimo. Foi contestadito, o Mariano de Carvalho. Disse do Dom Luís o que o Maomé não disse do Tocinho, não é? Exatamente. Primeiro-ministro. Só que a diferença entre um Mariano de Carvalho e um José Maria de Alpuim, ambos também numa esquerda, que estavam na esquerda de partidos monárquicos, e José Maria de Alpuim vinha da dissidência progressista, portanto de uma facção que saiu do Partido Progressista incompatibilizado com José Luciano de Castro por causa da questão da atribuição do monopólio do contrato dos tabacos. A diferença entre Mariano de Carvalho e José Maria de Alpuim e outras figuras, como o Visconde da Ribeira Brava, ou mesmo Afonso Costa, porque também não se pode generalizar, eu acho que um Bernardino Machado, que inclusive foi ministro regenerador em 1893, jamais lhe passaria pela cabeça um regicídio, nunca lhe foi, portanto, não fazia parte da sua maneira de estar na vida nem na política. Agora, a diferença para estas pessoas é que estas pessoas falavam nessa possibilidade, ou por gabarulice, ou porque efetivamente pensavam nisso. Agora, Lourenço, também estamos num tempo, digamos, um contexto europeu em que o assassínio político, os regicídios, os assassínios políticos não eram vistos com a mesma gravidade e excepcionalidade que são vistos hoje, ou que eram vistos há 10 anos. É evidente que a gente se lembra, não é? A gente lembra-se ainda de Kennedy. Tu não te lembras? Ainda me lembro de Kennedy ser assassinado. Só na televisão. Só na televisão, mas eu lembro-me, eu era vivo e já via notícias, não é? Lembro perfeitamente de estar a ver a notícia mas viu o tiro na orelha do Trump. Pois, há o tiro na orelha do Trump, e antes disso há aquele atentado a Reagan também. Exatamente, um atentado grave. 81, acho eu. Enfim, e há mais, tirando dos Estados Unidos, há outros atentados contra chefes de Estado. Sim, mas aqui na altura, quer dizer, no princípio do século XX, fim do século XIX, isso era uma coisa que muitas vezes pensava que era a forma de resolver problemas. Sim, sem dúvida. A partir de 1890 isso começou a ser, aliás, de tal forma que em 1914 a Grande Guerra começa com o arquiduque de Sarajevo. Exatamente. Em Sarajevo, mas agora, voltando ao nosso salvo seja, quer dizer, Dom Carlos, nosso rei na altura, Dom Carlos, ele tem à sua volta um conjunto de pessoas, ou um conjunto de amigos que lhe dizem, sim, você fez bem em manter, em dissolver o Parlamento e manter no poder o João Franco, não é? Sim. Mas tem muita gente contra, além daquela que tu já disseste, a começar pela própria mulher. Sim, sem a dúvida. A própria mulher era contra ele, a Dona Amélia de Orleans, não é? E junto dele, que é que ele tem o Mozinho, tem o Tomás Melbrenner
que aliás chegou a ser deputado do Partido Regenerador Liberal, que era o partido do João Franco, do João Franco. O Conde de Arnoso. E tem o Conde de Arnoso, que era um dos vencidos da vida, amigo Sim. do Essa e dessa geração. O Mozinho de Albuquerque já se tinha suicidado em 1901, ou já tinha, mas tinha de facto o Conde de Arnoso e este grupo que estava em volta do rei. Sim. Não, o Mozinho suicida. Eu não sei quando é que ele se suicidou. 1901. Tens a certeza? Depois tu tens essa. Depois de Vido Turf. Sim. Mas ele já era a vala letra um defensor do estilo João Franco, não é? Porque ele queria isto. Aliás, Henrique, ele na primeira experiência ditatorial e note-se aqui também, como tu também já assinalaste várias vezes, e era a ditadura em tempos de monarquia constitucional, nada tinha a ver com o conceito de ditadura que existiu a partir da década de 1920. Portanto, era um período transitório em que o governo governava sem o Parlamento, sendo que depois o Parlamento tinha que aprovar ou rejeitar os decretos aprovados pelo governo. Pois é, uma coisa que é diferente da ditadura de Salazar, ou que a gente considera a ditadura de Salazar. Ad eterno, não é? São ditaduras institucionalizadas. Aqui é uma ditadura transitória. E que tem que ser depois... o Parlamento tem que retificar os atos do governo quando se volta a reunir. Isto também é importante. Exatamente. Já tinha existido várias vezes. Já discutimos isso, já falámos disso várias vezes, mas aqui o que eu queria salientar era que o Dom Carlos era uma pessoa, um rei neste caso, que se metia na visão de alguns dos seus próximos demasiado na política. Sim. A própria mãe, a Maria Pia, a Rainha Maria Pia, portanto viúva de Dom Luís, a mulher, a Rainha Dona Amélia, o tio, o irmão, o Afonso, o príncipe, que foi príncipe real e foi não sei o quê, era um bocado contra isto, de facto, era o Conde de Arnoso e o Tomás Mel Braga, e numa primeira fase, de facto, o Mouzinho, mas o Mouzinho, sim, de facto, desaparece. Mas o Carlos, que era muito amigo do Alberto Mónaco, até pelo lado da oceanografia. Sim, sobretudo por aí. É preciso ver que o Dom Carlos tem depois mais duas facetas. Tem a faceta Carlos Eduardo, que é como ele assina os quadros que pinta, porque ele é um pintor razoável, não é? Eu diria de forma até objetiva, que ele é um bom pintor. Sim, até pode ser um bom pintor. Eu não sei, não sou crítico de pintura. Eu gosto da pintura dele. Sim, pintura naturalista. É uma pintura naturalista e é muito rural também, não é? Com sim, paisagens do mundo rural e muitas aves, tem muitas aves pintadas e tal. E ele assinava Carlos Eduardo. E depois tem uma terceira faceta que é oceanógrafo, com o iate de Dona Amélia e isso tudo, e que aliás... de onde vem o velho aquário Vasco da Gama em Ajuda-me no Dá Fundo. No Dá Fundo, exatamente. Foi inaugurado em 1898, na altura do centenário exatamente. do Caminho Marítimo. E são coisas que ele adorava fazer. Agora, ele escreve ao Alberto Mónaco uma determinada... acho que é em 1907, portanto em fevereiro, é um ano antes de morrer. Sim. Ele diz... Portanto, já no governo de João Franco, antes do início da ditadura. Decidi fazer uma revolução completa em todos os procedimentos do governo e uma revolução a partir de cima, fazendo um governo de liberdade e de honestidade, com ideias bem modernas, para que um dia não me façam uma revolução vinda de baixo, que seria certamente a ruína do meu país. Quer dizer, ou seja... Mas ele não está muito longe. Diz isso. Estou a citar o Rui Ramos, não é? Aí está a grande dificuldade quando se olha para esta altura. É que a alteração do sistema, e o sistema pecava por falta de representatividade. E isso tinha que ser aprofundado. E quando se mexia nas leis eleitorais, não era para alargar o sufrágio, mas sim para mexer nos círculos eleitorais de forma a favorecer um ou outro partido. O aprofundamento do sistema ou o aperfeiçoamento do sistema viria com certeza ou
por algo, por uma reforma ou por uma revolução vinda de baixo, ou por algo feito de cima, a partir do chefe de Estado, que era a chave do sistema político. Exatamente. E a pergunta é, qual os limites para a intervenção do rei? A prática, o que desde 1851, a maioria dos reis, a maioria também não foram assim tantos, mas não foram tantos, foi bastante interventivo. E mesmo Dom Luís o foi, mas Dom Luís foi-o a contragosto. Ou seja, Dom Carlos tinha mesmo a ideia que deveria intervir no processo político e, inclusive, mexer no sistema partidário. Repara uma coisa, os sistemas partidários na altura, ou os partidos, eram sobretudo o regenerador e o progressista, que iam alternando, tinham líderes que se eternizavam no poder. Não havia congressos de partidos como há hoje para haver alguém que disputasse a liderança a outra. Era o Luciano e o Índice. E o Índice, portanto, alguém que contestasse a liderança deles teria que fazer o que fez João Franco e depois o que fez o Alpuim, que foi sair destes partidos e fazer partidos novos. Ou então havia depois estes partidos, depois da morte do Índice Ribeiro, em agosto de 1907, também foi aqui algo que mexeu com o sistema partidário ainda em tempo do rei Dom Carlos e durante a ditadura de Aliás, era a sequência da queda do Índice que se faz o João Franco, não é? Sim, do governo do Índice, do último governo do Índice, porque o rei nega ao Índice a dissolução e chama João Franco. João Franco, que na altura era apoiado pelos progressistas, porque a ideia dos progressistas e de José Luciano de Castro isto vai ser um governo transitório, tal como existiram outros, e depois nós vamos voltar para e depois nós vamos ficar. O grande choque é quando, em maio de 1907, o rei Dom Carlos resolve manter João Franco e dá-lhe condições para governar seu Parlamento. E aí é que eles voltaram todos contra o rei. Isso tem a ver com a greve académica, não é? Também. Há uma greve académica em Coimbra, em 1907, exatamente, e há uma agitação social brutal nessa altura, e os progressistas, que já tinham ficado um bocado com um tiro na asa, quando o João Franco consegue resolver o problema dos tabacos, porque o novo contrato dos tabacos é do final de 1906, eles saem do governo de João Franco e deixam o João Franco sozinho. Sim. Porque eles viviam na esperança que fosse o João Franco a ceder e a cair e a ficarem eles no governo. Isto não tem nada a ver com política. Porque isto é política partidária. Isto é exatamente, política partidária. No sentido puro da política. Isto não tem nada a ver com divergências sobre o caminho que Portugal deve levar ou nada. Tem pura e simplesmente a ver com poder. É politiquice da mais baixa, não é? E o João Franco depois fica com a coisa de ser ditador porque governa sem parlamento, como tu já explicaste. Não tem nada a ver, é uma ditadura administrativa, digamos, não é? Propriamente uma ditadura transitória. Mas ele fica com... Os republicanos aproveitam isso, porque repara bem uma coisa, os republicanos, quando foi do ultimato, portanto que é logo no início do governo do Dom Carlos, sim, 3 meses depois, exatamente, a pressão dos republicanos era por causa do mapa cor-de-rosa, e aliás é de onde veio a portuguesa, não é? O hino republicano é contra a cedência à Inglaterra, é contra isto e contra aquilo. Acontece que o Dom Carlos é um diplomata de mão cheia, e o Dom Carlos consegue resolver o problema com a Inglaterra de uma forma mais ou menos cordata, consegue trazer a Lisboa, porque é o que traz o Eduardo VII, a quem devemos um parque ali atrás do Marquês de Pombal. Famoso. Um parque famoso. E ele traz o Eduardo VII, que era o rei inglês, não é? Na altura que sucede à Rainha Vitória. E nessa altura tudo isso é muito importante. Porquê? Porque era a forma, aliás, na sequência do ultimato, o grande problema para Portugal, eram dois os problemas centrais para Portugal na altura. Garantir alguma credibilidade externa que lhe permitisse, em caso de necessidade de contrair empréstimos, que as portas estavam relativamente abertas. Isto não passava... outro é o próprio empréstimo. Sim, isto não era um problema propriamente só dos governos, mas ajudava muito a ter a boa vontade dos governos. Certo. O outro
era o problema que originou o ultimato, que era garantir que aquilo que Portugal tinha assegurado em 1884 na Conferência de Berlim poderia ser não conservado. Ia embora. Não Exatamente, ia embora. basicamente Angola e Moçambique, não é? E portanto foram estas duas coisas que Dom Carlos procurou assegurar: credibilidade externa para o país poder contrair empréstimos e fazer face à sua situação muito complexa a nível económico ou financeiro, sobretudo na década de 1890, e Sim. capacidade que as potências, assegurar a benevolência das potências, Alemanha, França e Inglaterra, que eram... Inglaterra, sobretudo. Mas para repara que a ele... manutenção dos seus territórios em África. É verdade, ele casa-se com a filha do pretendente francês, portanto, que é a Amélia, do Conde de Paris, a Amélia d'Orléans, e ele consegue negociar ele não é ele, mas... Sim, ele mas com uma influência com a grande. influência dele, negocia-se um empréstimo do próprio Reino Unido e da Alemanha, na altura do Império Alemão, da Prússia, do Império Alemão, que salva Portugal da bancarrota. Eu devo dizer que esse empréstimo foi acabado de pagar para aí há 10 ou 12 anos. Sim. Porque esse empréstimo foi um empréstimo enorme, foi pago, mas só acabou para aí há 10, 12 anos, já foi no século XXI que acabou a dívida desse empréstimo. Entretanto, criámos outras, não é? Como se sabe também. Enfim, e tem vindo a descer, não tem sido mal. Mas repara que tudo isso, Dom Carlos, e aí nós podemos dizer mais autoritário ou menos autoritário, mas de facto, num regime que tinha pouca representatividade, e aqui o ter pouca representatividade não interessa ser a monarquia ou a república, porque a república continua exatamente a ser a mesma coisa. A república baixou a representatividade. Aliás, a república prometeu o sufrágio universal e fez exatamente o contrário. Portanto, exatamente, ele tirou de baixa representatividade, o que também está muito ligado à baixa instrução, ao baixo grau de instrução. Portanto, são duas coisas que estão muito ligadas, ou seja, não se podia aumentar e dar um sufrágio universal. Portugal era praticamente o único país na altura que não tinha sufrágio universal. Mas isso também estava muito relacionado com o baixo grau de instrução, com a baixa instrução dos portugueses, e os republicanos também tinham esse plano de aumentar a instrução para dar o sufrágio universal. Mas, e quando os partidos eram mais ou menos semelhantes, até em termos ideológicos, o rei assume-se como mais que um árbitro, assume-se como um ator da vida política, e um ator da vida política também na política internacional. E nesse aspecto, a ação do rei Dom Carlos foi largamente positiva. É muito positiva porque ele consegue, era isso que eu estava a dizer, repara que menos de 10 anos depois morre a Rainha Vitória e ele já vai ao funeral da Rainha Vitória, a seguir o Eduardo VII veio a Portugal, veio o Afonso XIII de Espanha, que na altura era monarca há pouco tempo, não é? Sim. Olha, e esse foi alvo de uma data de atentados, inclusive no dia de casamento. Exatamente. Até no dia do casamento foi alvo de um atentado. Veio o Guilherme II da Alemanha e ele, apesar de ser casado com o pretendente à coroa de França, veio o presidente francês. Na altura era um senhor chamado Émile Loubet. E o Émile Loubet, aliás, me provoca uma série... E o que eu queria dizer com isto é que os republicanos ficam praticamente sem causa, porque eles tinham aquela coisa do esplendor de Portugal e não sei quantos e tal. E o Dom Carlos consegue, aos poucos, e com uma diplomacia bastante bem organizada, dar-se bem com o próprio país que nos tinha feito o ultimato, com os ingleses, com os franceses, com os espanhóis, com os italianos, que eram... E trazer cá o Kaiser. O Kaiser na altura era como... E trazer o Kaiser, que era o Guilherme II, exato. Sim. Era muito importante, e o presidente francês também, que é extraordinariamente importante, E aliás, eu estava prevista para depois numa altura que seria posterior àquela em que ele foi assassinado, uma visita dele ao Brasil para comemorar a abertura dos portos do Brasil. Exato. Mas repara que quando entramos nessa altura, e aqui passando mais de uma análise do que foi o reinado de Dom Carlos, para aqueles momentos que foram aqueles dias que antecederam o regicídio. A 28 de janeiro, o que se passou foi uma revolução ou uma tentativa de golpe. Muito estranha, porque todos os golpes em Portugal que alteraram o processo político desde 1820 eram baseados no exército. Foram todos ou por pronunciamentos militares, ou golpes militares, ou com caudilhos militares como o Duque de Saldanha. Desde 1870, desde a última saldanhada, que não existia nenhuma
tentativa concreta para se alterar o processo político por via revolucionária. E o que é que pretendiam nessa altura uns revolucionários que não tinham a adesão do exército? Sair de um elevador da biblioteca ali na zona da Baixa para ir à Câmara Municipal proclamar a República? Mas o que é que isto significaria? E prender o João Franco? Isto era um golpe que não tinha qualquer... Mesmo que depois procurassem agitar as guarnições da capital, sem a adesão do exército, e Dom Carlos era uma das grandes diferenças que depois existirá para Dom Manuel II. Dom Carlos tinha autoridade no exército, inclusive é o ministro da guerra de João Franco, o coronel Vasconcelos Porto, tinha o exército tinha o exército na mão ainda na altura, inclusive usando transferências de comandantes de unidades que poderiam ser suspeitos para fora de Lisboa. Portanto, as coisas estavam bloqueadas pelo regime e dificilmente a guarnição de Lisboa aderiria a um golpe nesta altura. Portanto, este golpe de 28 de janeiro é uma utopia sem qualquer possibilidade de concretização. E é aqui também que depois das autoridades terem percebido o que se estava a preparar e da prisão destas grandes figuras, ou destas figuras e que já eram agora conhecidas deixa-me da só opinião pública. parênteses. O Visconde da Ribeira Brava e o Egas Muniz, que há de vir a ser prémio Nobel, Sim. foram presos exatamente no elevador da biblioteca. No elevador da biblioteca. E estavam cheios de armas. Estavam reunidos, quer dizer, mas é uma coisa aliás, perfeitamente o Visconde da infantil. Ribeira Brava... O Visconde da Ribeira Brava é acusado de ter armado o Buício Costa. Sim, as armas, portanto, mas isso está provado, isso não é uma acusação. As armas foram compradas no armeiro Heitor Ferreira e foram compradas pelo Visconde da Ribeira Brava, aquelas carabinas aquelas armas sim. E as pistolas Browning, e foram os números de série correspondiam às que tinham. Foram para parar às mãos do Buício do Costa. Obviamente não terá sido ele diretamente a passá-las, mas provavelmente passou a Luz de Almeida e a Luz de Almeida para ele. Sim, ou outro. Depois é um processo muito... mas o que cada é um conta o seu conto. Ainda não falámos disso, é a pressa da Dona Amélia e de quem a apoiava em demitir imediatamente o João Franco e a dizer, e portanto a não associar esse golpe de 28 ao assassínio de dia 1, não é? E passar uma esponja sobre aquilo tudo. Pois, quer dizer, até poderia depois demitir João Franco, mas não imediatamente após... Não, isso aliás na Europa, como tu sabes, isso foi uma admiração total. Porque a morte do Dom Carlos, já na imprensa europeia, já é uma coisa referida com grande, digamos, repúdio, comoção, não é? Comoção. E depois, ainda por cima, a demissão imediata, primeiro ato, demissão imediata do João Franco e do governo todo de João Franco, e voltar aos dirigentes antigos, enfim, já não são exatamente os antigos, porque eles também já não existiam, mas aqueles que representavam os partidos antigos, e foi uma coisa estranhíssima, como quem quer apagar a história e começar ali outra, não é? Até poderia ter sido feito ao fim de 3 meses ou de 6 meses, mas nunca no dia seguinte, porque era mostrar o crime compensa. Embora o João Franco tivesse feito um decreto, como também sabes muito bem, que é contra o próprio Dom Carlos, que é aquele célebre decreto que anula os adiantamentos à coroa. Portanto, o dinheiro que a coroa devia ao Estado, não é? Mas esta ideia de que... É feito um write-off e o Dom Carlos diz, assina a minha sentença de morte. Mas Porque o Dom Carlos tinha noção que aquilo se ia virar contra ele. Esta ideia de que o João Franco e Dom Carlos estavam absolutamente sintonizados. João Franco criticou muito o rei Dom Carlos, inclusive na altura da dissidência do Partido Regenerador em 1901, quando a nova lei eleitoral deixa o partido que ele fundou praticamente sem expressão, com 2 deputados ou com uma coisa assim. Portanto, ele acha que nunca... Ele, em 1907, tem a oportunidade que o rei lhe dá para formar um grande partido mais conservador, se quiseres. Mas voltando só aqui, porque eu acho esta altura muito importante. Quando, do 28 de janeiro, se dão estas prisões para se perceber o que é que se passou depois. Obviamente que de 28 de janeiro até 1 de fevereiro, estes principais líderes dos dissidentes progressistas e dos republicanos, e mais uma vez sublinho,
de alguns republicanos que estavam em contacto com estes dissidentes progressistas e não de todo o Partido Republicano, que ignorava por completo estas maquinações, inclusive que deram no regicídio. No dia 28 de janeiro, Dom Carlos nem sequer estava em Lisboa, estava em Vila Viçosa. Portanto, qual é que seria a ideia deles a 21 de janeiro? Era prender João Franco, proclamar a República, com o rei em Vila Viçosa? Era uma coisa que não fazia... O rei ficava com o poder... O rei continuava com toda a capacidade de atuação. E depois, repara... E nem a maioria dos conjurados eram republicanos. Não, eram havia lá muitos dissidentes. monárquicos, Porque... E havia muitos monárquicos também. E depois os dissidentes progressistas eram monárquicos. Eram todos monárquicos. Supostamente, Pois, ou não eram... O Alpuin ou depois se não não eram, teve qualquer ou relevância durante a Sim. República. Portanto, ele no fundo, Pois. ele fez isto tudo. E o Alpuin então foi uma figura que Não, ele causou fugiu aqui para grandes Madrid logo a atribulações. seguir, pois. Sim, mas depois Pois. não teve protagonismo político no tempo seguinte. Nenhum. Portanto, nenhum. Portanto, Nem o Visconde da Ribeira Brava. Não, porque também era da dissidência progressista, mas Pois. agora, depois, durante estes 3 dias em que as armas já estão distribuídas, porque a partir de 28 de janeiro são distribuídas pelos operacionais, estas figuras são presas. Eventualmente, antes de terem sido presas, indiciam ou falam na possibilidade do regicídio, portanto daí a autoria moral. Obviamente que depois foi uma decisão dos próprios que estavam com as armas na mão. E Claro, parece evidente. que na véspera, no dia 31 de janeiro, houve uma reunião numa Quinta dos Olivais em que se decidiu ou executar o que estaria previamente combinado, porque depois aqui cada conto acrescenta um ponto, não é? Cada um tem um objetivo, exato. Ainda hoje nós discutimos o 11 de março, ou 25 de novembro, ou 25 de abril, e cada pessoa vê à sua forma e tem a sua versão. Portanto, é muito difícil percebermos aqui verdadeiramente o que se passou. Agora, Sim, isso é verdade. se no dia 31 de janeiro eles decidiram avançar com um plano que já tinha sido previamente definido, ou se foram eles que decidiram, então vamos agora, já que o rei vem amanhã, vamos atentar contra o rei. É claro que no dia 28 de janeiro, parece-me claro, até pela lógica, o regicídio não estava na cabeça deles. Aliás, porque o rei não estava cá. Agora, Não. Depois de ter havido esse decreto, que o ministro Teixeira de Abreu leva à Vila Viçosa, o ministro da Justiça Teixeira de Abreu leva à Vila Viçosa para o rei Exatamente. assinar. E em que o rei diz: vou assinar a minha sentença de morte. E em que o rei, de facto, assina a deportação para as colónias em todos os implicados em atos de subversão pois, política. ainda há essa, que eram claramente os implicados no 28 de janeiro. Exato. Houve esta... Agora, há uma coisa que me parece que mesmo quem esteve à volta deste momento não conseguirá explicar. É se eles pensaram só em assassinar o rei, em assassinar também o príncipe real, que seria de certa forma o seu continuador, e estava preparado de certa forma até para seguir, isto é sempre especulativo, mas seguir uma linha semelhante à do rei Dom Carlos, com todo o grau de especulação que estas coisas têm, mas eu posso especular aqui, sublinhando que é especulação, que muito provavelmente com Dom Luís Filipe, se Dom Luís Filipe tivesse sobrevivido, o governo de João Franco não teria sido demitido dias depois do regicídio. Isso parece-me que era mais provável do que Dom Manuel, que era muito influenciado, de facto, pela mãe. E, portanto, eu dá-me a ideia que os regicidas também não tinham ideia de matar a família real toda. Aliás, porque eles nem atentaram contra Dom Manuel II. Dom Manuel II teve um tiro e acabou por ficar com o braço. Mas ficou acabou com o braço, ser mais por ricochete do que por uma tentativa direta de atentar contra ele. E Dom Luís Filipe foi porque se levantou, não é? Para defender a família, e que se tornou um alvo. E que depois foi atingido pelo Buissa. Mas eu como há pouco disse, naquele livro, o escritor confessa-se, o Aquilino Ribeiro, que era amigo do Alfredo Buissa, sobretudo, a história que ele conta é que eles queriam matar o João Franco. E por não encontrarem o João Franco, estão ali no meio do Terreiro do Paço, eles sabiam que o João Franco iria receber o rei ao Terreiro do Paço, e portanto isso era uma coisa. Eles começam por ir à casa dele, que era na Avenida Alexandre Colano, não é? Sim, ele estava em casa da sogra, não o encontram. Ele dormia cada noite numa casa diferente, porque o João Franco já sabia que aquilo ia acabar mal para ele. Que era um alvo. Era um alvo. E depois ele consegue fintá-los até à chegada. E no regresso, quando eles estão ali nas arcadas, o Aquilino dá a entender que aquilo é quase uma decisão do Costa e do Buissa. Quer dizer, temos que matar alguém,
vai o rei. Pois, isso é muito... Eu acho que tudo é possível. Tudo é possível. Quer dizer, é possível, mas... quer dizer, e é possível que tivesse tudo preparado até para isso, ou não. Quer dizer, porque não se percebe muito bem, como tu disseste há pouco, como é que eles iam fazer um golpe com o rei Vila Viçosa. Sim, não tem lógica nenhuma. Pois, não tem lógica, não. Tem lógica se for contra o João Franco. Que a 28 de janeiro, claramente, a ideia não era matar o rei. É que são 4 dias antes, não é? 28 de janeiro são 4 dias antes. São 4 dias antes, parece-me óbvio. Pois. Que a decisão pudesse ter sido tomada já por estes operacionais que estavam com armas na mão e que eram figuras conhecidas do meio revolucionário de Lisboa, do pequeno meio revolucionário de Lisboa, do Café Gelo. Não eram totalmente marginais, era um professor... quer dizer, sim, eram figuras que o Alfredo Costa tinha um jornal, tinha sim, aquilo era pequena burguesia, mas não eram marginais. Sim, não eram marginais. Não, eram revolucionários. Isso sim, não eram marginais. De profissão, sim. Mas eram revolucionários, sim. Eram carbonários, sim. Agora, se essa decisão foi tomada na véspera, se foi um momento de impulso do Alfredo Costa e do Manuel Buissa no próprio dia... Pois, eu também não sei, não faço ideia. Eu acho que isso nós nunca vamos saber. Nós o que podemos dizer é que o que é lógico é que no dia 28 de janeiro claramente não era. O rei não era um alvo. Naqueles 4 dias tornou-se um alvo, e quando é que se tornou um alvo? Foi na véspera? Foi ali uma hora antes do... Pronto, é difícil, inclusive... E com que intuito, repara? E com que intuito, sobretudo isso com que intuito. Com que intuito, quer dizer, eles odiavam o João Franco. O partido do João Franco já tinha convocado eleições, ia ganhar, porque na altura quem estava no governo ganhava as eleições. Sim. Portanto, isso era uma tradição de caciquismo que, enfim, já não existe, embora ainda haja resquícios. Mas era uma tradição absoluta. Sim. Portanto, eles queriam afastar o João Franco para terem poder outra vez. Agora, eles também não quiseram fazer uma revolução republicana, porque também não era esse, porque os próprios republicanos e alguns socialistas estiveram muitas vezes ao lado quer dizer, contra estes partidos tradicionais, o progressista e o regenerador, não é? E o que prova... e os socialistas chegam a não se opor totalmente ao João Franco em determinadas matérias. Sim, porque o João Franco legislou em matéria social, de fins de semana, de folgas. Agora, o que é facto também é que não houve um aproveitamento do Partido Republicano. Aqui, uma coisa é Afonso Costa, ou mesmo António José de Almeida, que depois estava preso, depois foram libertados, mas do grosso do Partido Republicano para aproveitar o regicídio para avançar para a proclamação da República. Isso não aconteceu. Portanto, ali o objetivo era claramente eliminar alguma figura que estava a fazer frente, no caso os dissidentes progressistas, que queriam entrar no governo, queriam manter uma monarquia sem Dom Carlos e sem João Franco para entrarem no governo. No caso de algumas figuras dos republicanos, tu repara que Afonso Costa, que na altura nós hoje a posteriori olhamos isto numa perspectiva diferente, mas Afonso Costa, no princípio do verão de 1910, portanto, antes do último governo da monarquia, que foi de Teixeira de Sousa, era falado para entrar como Ministro da Justiça. Portanto, o próprio Afonso Costa tinha ali uma tática pessoal, partidária, mas sobretudo muito pessoal, de colaboração com governos da esquerda monárquica. Aliás, ele queria entrar para o Ministério de Teixeira de Sousa. Ele não via como aos olhos também integrar um governo, ou seja, estas figuras que não queriam com o regicídio, ou não imaginariam, porventura, que o regicídio provocasse uma revolução que imediatamente iria instaurar a República, mas sim um governo que lhes fosse favorável e que a autoridade de Dom Carlos não se fizesse sentir. E de João Franco. Portanto, isso também me parece que passou pela cabeça deles. Agora, o que é facto é que o regicídio em nada contribuiu, para além do ato violento que foi, em nada contribuiu para a estabilidade política e para melhorar a situação política, económica e social do país. Muito pelo contrário. Aliás, porque todas estas questões que vinham da monarquia constitucional continuaram e acentuaram-se durante a Primeira República. O caciquismo,
a falta de representatividade das instituições, a instabilidade política, social e económica. Portanto, não foi o regicídio não resolveu rigorosamente nada. Muito pelo contrário. Não, pode-se dizer que aquilo que se chamam os fundamentais da sociedade portuguesa, em boa parte pioraram. Exato. Enfim, houve alguns benefícios depois da República em matéria de educação e outras, de educação, sim. Mas quer dizer, no fundamental não houve uma grande alteração. Os quistos ou as pústulas políticas que existiam mantiveram-se quase todas. Isso é que tinham muito a ver, e aí não só o Partido Republicano como outros políticos fizeram o diagnóstico certo, não tiveram, foi depois a receita, tinha a ver com a taxa de alfabetização, com a baixa instrução dos portugueses. No fundo eram muito características, este caciquismo e esta instabilidade eram características de um país que estava ainda bastante subdesenvolvido no contexto europeu. Portanto, sim, e repara que as eleições, as segundas eleições republicanas fazem diminuir bastante os cadernos eleitorais. O sufrágio, sim. Pois, aliás, porque os republicanos têm um medo brutal da influência dos padres. Por essa constatação óbvia, não pois, é? Porque... não deixam votar as mulheres, apesar de nas primeiras eleições haver uma mulher, houve mais que uma, mas a conhecida é a Beatriz Ângelo, não é? Que está agora, que era médica, também já fizemos chefe de família. Um episódio sobre já fizemos isso, também. Com a Maria João Lobo de Carvalho, exato. Exatamente, a Beatriz Ângelo, que dá agora o nome ao hospital ali em Lourdes, mas quer dizer, que conseguiu votar, eles depois fazem uma lei especificamente a proibir as mulheres de votar. E isto é o que muita gente hoje considera aquele progressista período republicano, que não foi nada progressista, porque já havia sufragismo e mulheres a votar até em vários países da Europa, e nós aqui, nesse aspecto, andámos para trás. Mas, foi um episódio triste da nossa história, como foram depois o assassinato de Sidónio Pais e de António Granjo, também outras duas figuras que no espaço de poucos anos, até Sidónio Pais foi logo 10 anos depois, exato, mas estou a falar agora aqui de figuras, muitos outros foram assassinados, mas aqui de figuras ou chefes de Estado ou primeiro-ministro. Ou primeiro-ministro, que era o caso de António Granjo. Que foi o caso de António Granjo, portanto, figuras cimeiras do Estado. Que em nada contribuíram para a estabilidade do país e que não, ainda infelizmente isso nunca mais aconteceu. Exato. Depois do António Granjo. Depois tivemos só outro primeiro-ministro que morreu de uma forma trágica, mas isso foi Sá Carneiro, mas isso é uma história não, mas diferente. isso é um acidente, foi um acidente que saiba, não é? Quer dizer, isso foi o Francisco, sim, mas assim que morresse tragicamente em funções. Não, houve uma bomba também contra o Salazar, mas não morreu. Ali na Avenida Barbosa do Bocage. 1937. Não morreu. Exatamente. 1937. Não morreu, como aliás atestou o facto de ele ter morrido 30 anos mais depois. De 30 anos depois. Mais de 30 anos depois. E pronto. Mas enfim, era também um bocado o ar do tempo do princípio do século XX. Era. Desde 1890 até 1914 foi muito comum. O rei da Sérvia foi assassinado. O próprio tio do rei Dom Carlos, irmão de Dona Maria Pia, o rei Humberto I de Itália, foi assassinado em Monza em 1901. O rei Afonso XIII foi alvo de pelo menos umas 4 tentativas de assassinato, uma delas no seu próprio casamento, no cortejo a seguir a ter-se casado. Portanto, na altura era uma forma que muitos destes revolucionários, hoje em dia que se chamariam ativistas, teriam de... Nihilistas, na altura eles intitulavam-se nihilistas. Com muita influência também de Nietzsche e de tudo isso, e da criação do novo homem, enfim, depois deu mau resultado porque também serviu de inspiração ao partido nazi. Mal sabia Nietzsche, mas acabou por ser uma determinante depois, foi uma inspiração para o partido nazi. Como o Wagner na música. Como o Wagner, exatamente. Sem saber como, acabou por ser uma inspiração para isso. Exatamente. Enfim, mas isso já é outra história que ficarão para outros episódios. Henrique, noutros tempos e noutros espaços. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana.
A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.